Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? O Senhor tem sido bom com a gente, né? Tem sustentado e fortalecido nossas vidas até aqui. E nós podemos dizer igual o salmista diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele tem nos ajudado e continuará nos ajudando mais. Irmãos, quero dividir uma palavra com vocês. Palavra que Deus tem falado muito forte no meu coração. Tocou muito a minha vida. Espero poder dividir com essa mesma intensidade que veio ao meu coração essa palavra. Não é minha essa palavra, tá? Eu ouvi essa ministração e Deus tocou muito o meu coração, então quero dividir isso com vocês também. Amém? Queria orar com vocês. Por favor, feche seus olhos um pouquinho, vamos orar. Espírito Santo, nós pedimos essa hora a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, Senhor, de ministrar nosso coração através da Sua palavra. Que o Senhor possa tocar, Senhor, nossas vidas, nossa mente, nosso entendimento, para que recebamos a revelação da palavra de Cristo e que essa palavra possa mesmo mover nosso coração e remover de nós tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não te agrada e trazer para nós, Senhor, a Sua vontade, trazer para nós, Pai, aquilo que está no seu coração. Em nome de Jesus. Irmãos, abra comigo, por favor, lá em Filipenses capítulo 2. Eu vou ler aqui, tá? Capítulo 2, 1, 2, 3 e 4. Então diz assim: portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tem uma outra versão que traz uma frase aqui que é bem interessante. Diz assim, ó, versículo 2, 3 e 4. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Essa expressão entranháveis, afetos de amor, ou de compaixão, misericórdia, ela era usado na época que foi escrita essa carta e dava a entender que era as entranhas, era onde se sentia as dores mais profundas. Hoje nós entendemos que fala do coração, do nosso coração, que é nesse lugar que a gente sente esse entranhável afeto de misericórdia e de amor pelos irmãos. Amém. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Paulo não estava pensando em si mesmo. Paulo não estava buscando o próprio interesse dele, mas ele queria que a igreja em Filipos experimentasse a mesma alegria que ele tinha no coração. E a gente vê que nesse capítulo todo, a gente vê a intenção do apóstolo de dividir com a igreja a revelação que ele recebeu de que Cristo e a igreja é um só corpo, é uma coisa só. E essa revelação produziu no coração dele toda essa alegria, toda essa compaixão, esse amor, esse afeto pela igreja. E isso fazia ele trabalhar do jeito que ele trabalhava, isso levava ele a ser perseguido, isso levava ele a enfrentar cadeias, porque ele recebeu do Pai uma revelação grande de que Cristo e a igreja é a mesma coisa, são um só, é um só corpo, um só pão. E vocês lembram quando quando Saulo, na verdade, estava perseguindo a igreja? Então Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, por que você está me perseguindo? E ele estava perseguindo a igreja. E aí ele falou: quem é, Senhor? Aí ele falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, ali ele recebeu essa revelação. E quando ele reconheceu Jesus como Kyrios, como Senhor,
Automaticamente, Jesus falou para ele, vai para a cidade, espere lá. E aí quando ele foi para a cidade, logo os irmãos, Ananias apareceu para ajudar Saulo. Então quando recebemos essa revelação de quem é Jesus, que Jesus é o Senhor e o Senhor da igreja, logo Jesus nos coloca diante da igreja e dos irmãos. Amém? Então, quando Paulo recebeu essa revelação, isso foi tão marcante, tão profundo para ele, que ele queria dividir e passar isso para a igreja em Filipos. Ele queria que a igreja experimentasse esse mesmo amor que ele tinha pelos irmãos, essa mesma alegria, esse mesmo afeto. E ele tenta passar isso dizendo dessa forma: tenhais o mesmo modo de pensar, pensai a mesma coisa, sejam unidos de alma. Essa frase unidos de alma, ela praticamente aparece só nesse versículo aqui. Então isso dá a entender que devemos ser como cópias um do outro, como pessoas, irmãos gêmeos, que sentem a mesma coisa, que vêm do mesmo Pai, né? E que pensam, que amam, que sentem a mesma coisa. Isso é o maravilhoso da unidade, sermos unidos dessa forma. Mesmo sendo diferentes um do outro, nós podemos sentir a mesma coisa, ter a mesma revelação, amar um ao outro, podemos ter o mesmo pensamento, ter a mesma mente de Cristo, um só coração, mesmo sendo diferentes, mesmo com as coisas diferentes que nós pensamos às vezes, nós podemos ser um em Cristo Jesus. Amém? Deixa eu ver aqui. Tem bastante coisa, irmãos. Há uma coisa que descreve de forma bem prática o que Jesus fez por nós, né? Lá nesses versículos 2, 3 e 4, no versículo 3 e 4, ele fala assim: não façais nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Você pode ver depois o capítulo 2, seria bom você dar uma lida em todo o capítulo, você pode ver como Paulo coloca a situação de Jesus, que ele sendo homem, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele humilhou-se, ele tomou a forma de servo, né? Ele não buscou seu próprio interesse, mas sabe qual o interesse que ele buscava na vida dos discípulos, das pessoas que andavam perto dele? E sabe qual é o interesse que ele busca na sua vida? Os interesses de Deus. E Deus tem os melhores interesses para você e para mim. Deus quer o melhor. E Jesus buscava isso na vida dos discípulos. Buscava o melhor de Deus para a vida deles. Ele queria que os discípulos recebessem tudo aquilo que Deus tinha para dar para eles. E é isso que Jesus também hoje faz. Ele busca o interesse de Deus na minha vida e na sua vida. E Paulo, ele fala isso no versículo 3 e 4, que devemos buscar uns aos outros o mesmo interesse, essa mesma vontade de que eu possa abençoar o meu irmão e que ele receba de Jesus, toda a vida de Jesus, receba as bênçãos do Senhor. É esse interesse que eu devo buscar na vida do meu irmão. Então, podemos concluir com isso o seguinte: que se envolver com os interesses do meu irmão significa conhecer os interesses de Cristo para eles e trabalhar para promover isso na vida deles. Então, irmãos, quando eu busco o interesse de Cristo na vida do meu irmão, na vida dos irmãos, eu posso servi-los, eu posso considerá-los superiores a mim mesmo. E uma coisa que eu achei muito interessante, sabe quando você realmente vai servir o seu irmão? De fato, quando você tiver a revelação de que seu irmão é superior a você mesmo, de que ele é digno de honra, de que ele deve ser servido, assim como Jesus teve essa mesma revelação e buscava o interesse de Deus na vida dos discípulos, né? Ele se colocou na posição de servo.
Então, quando temos essa revelação, irmãos, da maneira que eu posso servir meus irmãos, é entendendo que eles são superiores a mim mesmo. Eles são superiores a mim. E por isso eu posso ser servo da vida deles. Amém? Só assim nós podemos servir uns aos outros, nos colocar nessa posição de servo, como Jesus se colocou na posição de servo. Aleluia, glória a Deus por isso, irmãos. Essa palavra encheu muito meu coração, muito mesmo. E eu quero ainda que o Espírito Santo encha mais o meu coração dessa revelação, porque é isso que move a nossa vida em favor dos irmãos da igreja, em favor daquilo que Deus espera de nós, que nós façamos, quando nós entendemos que realmente devemos buscar os interesses de Cristo na vida dos meus irmãos, da minha casa, dos meus filhos, da minha esposa. Isso vai me levar realmente a ser um servo que busca os interesses do Senhor para a vida deles. Aleluia. Então, no capítulo todo de Filipenses, nós vemos um se interessando em promover o bem do outro. Por exemplo, Paulo, ele queria ver a igreja, mas não pôde. Então ele mandou Timóteo para que a igreja recebesse notícias de Paulo. E Timóteo, ele foi com esse mesmo coração, porque ele pensava igual Paulo, ele seguia Paulo, então ele tinha o mesmo modo de pensar, sentia a mesma coisa pela igreja e buscava também na igreja em Filipos os interesses de Cristo. E depois entra na história Epafrodito, que era um ajudante, um cooperador de Paulo, enviado pela igreja de Filipos para ajudar Paulo. Mas ele ficou doente, então Paulo, para não deixar a igreja triste, olha só que coração, para não deixar a igreja triste, ele mandou de volta Epafrodito. Agora leia comigo, por favor, Filipenses 2, 29 e 30. E veja o que Paulo orienta a igreja em Filipe. Recebam-no, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então, veja a orientação de Paulo para a igreja de Filipos, como eles deveriam receber Epafrodito. Irmãos, é essa maneira que devemos receber os irmãos. Com esse mesmo coração. Paulo estava ensinando a igreja a ter um coração de alegria ao receber os irmãos. Devemos ter esse coração cheio de alegria quando nós recebemos alguém em nossa casa. Quando recebo visitas, ou seja numa reunião, quando alguém se aproxima de mim, o meu coração deve ser de alegria, porque Deus me deu presentes. Os meus filhos, eles devem ser recebidos todos os dias com alegria, porque são presentes de Deus para a minha vida. A minha esposa, quando chega em casa, deve ser recebida com alegria, porque é um presente de Deus para a minha vida. Às vezes nos alegramos com alguns presentes que recebemos, um carro, uma promoção, mas isso é temporário. Mas a alegria deve ser bem maior, porque Deus deu presentes para nós, e presentes eternos. Então, seu irmão, a sua irmã, os nossos irmãos são presentes de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E devemos receber esses presentes com alegria, com alegria. Irmãos, não podemos ter uma atitude assim no nosso coração, ter um peso no coração. Eu não sou recebido assim por ninguém. Ninguém me recebe com alegria. Se você fizer isso, você vai se encher de si mesmo, né? Você vai encher seu coração de si mesmo, de orgulho. Toma cuidado, a pergunta correta é: como eu tenho recebido meus irmãos? Com alegria? Com honra? Como sendo alguém maior do que eu? Como alguém que eu posso servir, ajudar, abençoar? Jesus agiu dessa mesma forma com seus discípulos, se colocando na posição de servo,
Lembra quando ele lavou os pés dos discípulos? Lembra quando eles entraram numa casa e aí Jesus pegou a toalha, pegou água e começou a lavar os pés dos discípulos? Imagina o Senhor Deus, na pessoa de Jesus, lavando os pés dos discípulos, irmãos. Olha que ensinamento que Jesus nos dá. É esse coração, com esse coração que devemos receber os irmãos, com um coração de honra, com um coração de alegria. Amém? Porque Deus tem os melhores interesses para a vida do seu irmão, para a minha vida. E devemos, junto com Deus, buscar isso na vida dos nossos irmãos. E Deus nos chama para participar com Ele disso. Amém? Então, se você quer realmente participar com Deus dessa obra maravilhosa de abençoar a vida do seu irmão, você pode, buscando os interesses de Deus para a vida dele. Aleluia! Não permita que o distanciamento físico nos separe. A comunhão não depende somente de estar junto fisicamente, mas podemos usar os recursos que nós temos. Como igreja, nós precisamos nos adaptar à realidade que temos hoje, né? Então, assim, aproveite esse tempo, procure irmãos para orar junto, pela mídia mesmo. Quando você ora sozinho, você experimenta e você sente a presença de Jesus ali entre você e Ele. Mas quando você ora com outros irmãos, você desfruta da presença de Jesus na vida dos irmãos. Então, irmãos, por favor, assim, ligue para outros, procure os seus irmãos, estar juntos em oração, tente falar com eles, tenta de alguma forma abençoar a vida deles, seja por telefonema, seja por uma chamada de vídeo. Mas assim, irmãos, não deixe que o distanciamento esfrie seu coração, mas busque o seu irmão com alegria, receba ele com alegria. Amém? Que sejamos unidos de alma e mente. Eu pulei muita coisa aqui, mas assim, o que eu queria deixar para vocês conversarem. Essa semana recebemos a orientação do Ademir para a gente tomar ceia, correto? É esse coração que devemos tomar ceia. Com esse coração, com essa revelação que Jesus e a igreja é a mesma pessoa, é o mesmo corpo, não tem separação, não tem divisão. É esse coração, o mesmo coração de Jesus, de se colocar como servo da igreja, buscando os interesses de Deus para a igreja. Eu devo me colocar na posição de servo, buscando os interesses de Cristo para a vida dos meus irmãos. Aleluia! Então, que sejamos unidos de alma e de mente, de tal forma que as nossas identidades vão até se confundir. Chegar ao ponto de, se eu falar uma coisa, o meu irmão que está do outro lado da cidade, se você conversar com ele, ele vai acabar falando a mesma coisa sobre um determinado assunto, porque pensamos igual, porque pensamos como Cristo. Aleluia! E não fazer nada por interesse pessoal, por vaidade, por partidarismo, para fazer prevalecer suas próprias ideias. Isso é ir contra a unidade, né? Fazer prevalecer sua própria ideia, sua própria razão. Isso é contra Cristo. Você deve realmente buscar a mente de Cristo, buscar o coração de Cristo. E se você tiver razão naquilo, Cristo vai confirmar. Amém? Irmãos, receba essa palavra em nome de Jesus. Meditem sobre isso, conversem sobre isso e deixe o Espírito Santo trazer mais fogo no seu coração e revelação para que realmente a gente possa viver com esse mesmo coração de servos, buscando o interesse de Cristo, um na vida dos outros. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que essa semana seja uma semana de vitória sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus irmãos, no seu trabalho, aonde você estiver, que você seja uma referência de Cristo e que as pessoas que se encontrarem com você possam ver algo diferente na sua vida,
porque você vai exalar o bom perfume de Cristo e as pessoas vão ser chamadas, vão ter atenção chamadas para você, e você vai poder falar do Evangelho de Cristo, do amor de Deus, falar que Jesus é um servo, que Jesus se colocou na posição de servo, de servir a igreja, e por isso Ele deu a vida dele por nós. Amém? Em nome de Jesus.